As impressões digitais, esses pequenos sulcos nas pontas dos dedos, intrigam a humanidade há séculos. Únicas para cada indivíduo, as digitais não apenas servem como uma forma de identificação, mas também desempenham um papel fundamental em nossa biologia e evolução. A pergunta que muitos fazem é: por que temos impressões digitais? Ao mergulharmos nesse tema, veremos que essas marcas nas nossas mãos guardam segredos evolutivos e científicos fascinantes, revelando que há muito mais nelas do que parece. As impressões digitais começam a se formar ainda no útero, por volta da 10ª semana de gestação. Durante o desenvolvimento do feto, as camadas da pele nas pontas dos dedos se dividem e formam os padrões característicos. Fatores como a posição do feto, a pressão exercida pela amnioticidade e a genética influenciam esses padrões únicos. Mesmo gêmeos idênticos, que compartilham o mesmo DNA, apresentam impressões digitais distintas. Isso mostra o papel das condições ambientais no desenvolvimento dessas marcas. As impressões digitais consistem basicamente em 3 padrões principais: arcos, laços e redemoinhos. Cada pessoa possui uma combinação única desses padrões, o que contribui para a individualidade das digitais. A formação desses desenhos resulta de uma combinação entre genética e fatores externos. Os laços são os mais comuns, seguidos pelos redemoinhos e, por fim, os arcos, que são os mais raros. A diversidade desses padrões adiciona outra camada de complexidade à questão das impressões digitais. Um dos principais benefícios das impressões digitais está relacionado à aderência. Os sulcos ajudam a melhorar o atrito entre a pele e superfícies, permitindo uma melhor pegada. Isso é especialmente útil ao segurar objetos em condições de umidade ou sujeira. As impressões digitais aumentam a eficiência com que os dedos manipulam objetos, evitando que deslizem. Essa função pode ter sido crucial para a sobrevivência dos ancestrais humanos, facilitando a manipulação de ferramentas e alimentos. Além da função de aderência, as impressões digitais aumentam a sensibilidade tátil. A pele nas pontas dos dedos possui uma grande concentração de terminações nervosas, e os sulcos ajudam a amplificar essa sensação ao capturar pequenas vibrações e texturas. Isso permite que os humanos detectem superfícies rugosas, lisas, finas ou espessas com precisão. A função sensorial das impressões digitais oferece uma vantagem para atividades como tocar instrumentos ou realizar tarefas delicadas. As impressões digitais representam uma adaptação evolutiva importante para os primatas. Outros primatas, como macacos e gorilas, também possuem impressões digitais, o que sugere uma vantagem evolutiva comum entre essas espécies. A capacidade de segurar firmemente em galhos e manipular objetos complexos deu uma vantagem crucial na sobrevivência. O desenvolvimento das digitais ocorreu ao longo de milhões de anos, moldado por pressões evolutivas que garantiram uma maior habilidade manual. A característica mais fascinante das impressões digitais é sua exclusividade. Mesmo que a formação das digitais siga princípios genéticos, os padrões resultantes são sempre únicos para cada indivíduo. Esse fenômeno de individualidade absoluta reforça a importância das impressões digitais em áreas como a identificação pessoal. A combinação de fatores genéticos e ambientais que influencia a formação das digitais garante que elas sirvam como um cartão de identificação biológico único. A utilização das impressões digitais na ciência forense revolucionou a investigação criminal. Desde o final do século XIX, as digitais têm sido usadas para identificar suspeitos e resolver crimes. Como as impressões digitais são únicas, sua presença em uma cena de crime fornece uma evidência irrefutável de contato. A técnica de coleta de digitais passou a ser uma ferramenta essencial para a polícia, ajudando a identificar culpados ou inocentar pessoas injustamente acusadas. Além do campo criminal, as impressões digitais desempenham um papel crucial na biometria moderna. Com o avanço da tecnologia, elas passaram a ser usadas como uma forma segura de autenticação em dispositivos eletrônicos, como smartphones e laptops.
A biometria digital oferece uma forma conveniente e segura de acessar informações pessoais, eliminando a necessidade de senhas. Esse uso prático demonstra como as impressões digitais evoluíram de uma característica biológica para uma ferramenta tecnológica de segurança. As impressões digitais também podem fornecer pistas sobre a saúde de uma pessoa. Alguns estudos sugerem que condições genéticas, como a síndrome de Down, podem influenciar a formação das digitais, resultando em padrões distintos. A análise das impressões digitais em contextos médicos pode ajudar a diagnosticar certas condições ou compreender mais sobre o desenvolvimento fetal. Isso abre um novo campo de estudo, ligando características biológicas com diagnósticos de saúde. As impressões digitais estão intimamente ligadas às glândulas sudoríparas, responsáveis por secretar suor nas pontas dos dedos. Isso explica por que as digitais são comumente encontradas em superfícies onde o contato ocorreu recentemente. O suor, combinado com os óleos naturais da pele, forma uma marca única onde quer que os dedos toquem. Essa função não apenas permite a coleta de digitais em investigações, mas também mantém a pele hidratada e flexível. As impressões digitais se formam no útero e permanecem com a pessoa por toda a vida, sem nunca se alterarem. Mesmo com o envelhecimento, os padrões das digitais não mudam, exceto em casos extremos de cicatrizes ou lesões graves. Essa permanência oferece uma vantagem tanto para fins de identificação quanto para a consistência biológica ao longo da vida. Assim, as digitais servem como um marcador estável da identidade de uma pessoa ao longo de décadas. Curiosamente, os humanos não são os únicos a possuir impressões digitais. Animais como koalas também apresentam padrões de impressões digitais muito semelhantes aos dos humanos. Essa semelhança intrigante levanta questões sobre a convergência evolutiva, em que espécies diferentes desenvolvem características similares para lidar com os mesmos desafios. A existência de digitais em diferentes espécies aponta para uma função evolutiva crucial em ambientes variados. Embora fatores ambientais desempenhem um papel na formação das digitais, a genética determina a estrutura básica dos padrões. Famílias tendem a compartilhar semelhanças em seus padrões de impressões digitais, mas cada membro ainda possui suas próprias variações únicas. A herança genética das digitais ajuda a ilustrar como traços biológicos podem ser transmitidos entre gerações, mantendo a individualidade dentro das famílias. A genética forma a base, enquanto o ambiente molda o resultado final. Embora as impressões digitais permaneçam constantes ao longo da vida, traumas significativos na pele podem alterá-las. Cicatrizes profundas podem modificar ou apagar partes dos padrões, criando novas marcas. No entanto, mesmo com cicatrizes, os padrões subjacentes das impressões digitais geralmente permanecem intactos. Isso mostra a resiliência das digitais como um marcador biológico, capaz de suportar danos físicos enquanto mantém sua função identificadora. Certas condições de pele, como a psoríase, podem afetar a aparência das impressões digitais. A psoríase causa inflamação e descamação na pele, o que pode modificar temporariamente a textura das digitais. No entanto, uma vez tratada, a pele tende a retornar ao seu estado original, com os padrões das digitais restabelecidos. A interferência de doenças de pele nas impressões digitais oferece uma janela para entender melhor como o corpo se regenera e se adapta. Com o avanço das tecnologias biométricas, as impressões digitais podem continuar a desempenhar um papel essencial na segurança e identificação. Novos desenvolvimentos, como o uso de impressões digitais em transações financeiras e sistemas de verificação digital, estão emergindo. O futuro das digitais, portanto, vai além de sua função biológica, entrando em áreas que combinam tecnologia e biologia de maneira inovadora. A evolução de seu uso pode ser um reflexo de como a ciência continua a desvendar novos aspectos de nossa anatomia. As impressões digitais, muito mais do que marcas visíveis na pele, contam uma história rica de evolução, biologia e individualidade.
Elas desempenham papéis cruciais que vão além da identificação, facilitando nossa interação com o mundo físico e tecnológico. Desde sua formação no útero até seu uso em investigações criminais e biometria, as digitais revelam a complexidade do corpo humano e como ele se adapta e evolui ao longo do tempo. Saber por que temos impressões digitais é mais do que entender sua função, é compreender um pouco mais sobre o que nos torna únicos. Até a próxima!